A paz do Senhor Jesus. Muito bem. O que vai acontecer aqui? A igreja cresce, as bênçãos de Deus atingem todos os povos ali em volta, mas nós vamos ter dificuldades. Nessa ocasião, capítulo 12 diz: o rei Herodes prendeu alguns cristãos com a intenção de maltratá-los. E veja que ele mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E ele percebeu que isso agradava aos judeus descrentes. E também mandou prender o próprio apóstolo Pedro, durante a festa dos pães sem fermento, na ocasião da Páscoa. E Pedro, então, foi colocado na prisão com 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de fazer um julgamento público depois da Páscoa. E Pedro, então, estava preso, enquanto a igreja orava muito por ele. Você deve imaginar que situação terrível. Enquanto essa igreja cresce na direção de ser uma igreja universal, agora a perseguição é intensificada. Tiago já foi morto por Herodes. A gente fica impressionado como é que Deus pode permitir uma situação dessa. Já morreu Estevão, agora morre Tiago. Será que Pedro vai pelo mesmo caminho? O que acontece? É que quando Herodes ia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e de repente um anjo do Senhor, uma luz brilhante, apareceu ali na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou, e disse: depressa, levante-se. Algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo então lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Assim o anjo então sai com Pedro. Pedro, sem saber o que está acontecendo, o texto diz que para ele parecia uma visão. Eles passaram pela primeira, pela segunda guarda, chegando ao portão de ferro que dava para a cidade. A porta abriu por si mesma. Impressionante como isso acontece. E eles então caminharam um pouquinho pela rua. O anjo o deixou. E Pedro então entendeu o que tinha acontecido e ficou muito feliz. E olha só, diante disso, Pedro vai para a casa de Maria, mãe de João, e que é o João, também conhecido como Marcos, porque o seu nome completo é João Marcos. Aliás, o autor do segundo evangelho, onde muita gente estava reunido e orando. Pedro bateu a porta e veio uma serva atender, chamada Rode. Ela reconheceu a voz de Pedro e nem se preocupou ali, correu de volta para falar com todo mundo: ó, o Pedro tá aí, na porta, ele chegou. E olha, preste atenção, esse grupo de cristãos consagrados na igreja primitiva disseram o seguinte: você está fora de si. Insistindo ela que era Pedro, eles falaram: ó, deve ser o anjo dele. E assim Pedro continuou batendo até que eles abriram a porta. Você vê que abrir as portas da prisão não foi difícil. O anjo foi lá e abriu. Agora, abrir a porta da incredulidade do nosso grupo aqui não é fácil. Demoraram. Deixaram Pedro lá fora e, quando viram, ficaram perplexos. E eles então disse tudo o que o Senhor havia feito por ele e falou: ó, contem isso a Tiago e aos irmãos. E assim você imagina a confusão quando no outro dia todo mundo descobre, né, o que havia acontecido, e Herodes, desesperado, mandou executar os guardas, entendendo que eles tinham participado nesse processo. Mas Deus é juiz de toda situação, agindo na sua igreja. E aí, o que acontece? Esse mesmo Herodes, perverso, numa ocasião um pouco adiante, numa ocasião especial, ele saiu vestindo trajes reais, especiais, e todo mundo começou a dizer: olha, essa voz é voz de Deus e não de homem. Herodes não glorificou a Deus,
o anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. E o texto termina dizendo o seguinte: entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. No meio dessas histórias, no meio dessa perseguição, a igreja crescia com força total na direção de ser uma igreja universal. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração.